Meus amigos, minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país, aqui a Rádio Bandeirantes é a pedra fundamental do grupo, é o veículo mais importante do grupo Bandeirantes, disparado, mesmo porque é o primeiro veículo de todos. É o microfone mais pesado do rádio brasileiro. Por aqui passaram opiniões fantásticas. E eu repito, é um fardo você pegar esse microfone todo dia e falar sobre tudo, porque você sabe que não tem competência para isso. Por isso eu sempre divido com vocês, meus queridos amigos que estão do outro lado do rádio e da tela, porque hoje isso me incomoda bem, o rádio tem televisão também, né? Mas acho que rádio é som, é sentimento, é coração. E peço sempre para que você utilize o nosso WhatsApp para dar a sua opinião, que é mais importante que a nossa. No mês de julho, dá-lhe uma porrada na cabeça, no bolso mais especificamente, no mínimo até 15% o aumento de energia elétrica por conta da crise hídrica do país. Bom, se cair um dilúvio e lotar todos os reservatórios, esses caras vão continuar aumentando água e luz, porque estão aumentando tudo. Nós temos uma produção enorme de comida no Brasil. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Eu vou repetir, terceiro maior produtor de alimentos do mundo, e de repente nós estamos numa crise terrível do povo ter alimento. Não é só alimento. Essa história do prefeito fazer projeto para dar absorvente para as meninas não é nada mais do que a obrigação dele fazer. Afinal, o cara está aí e precisa começar a fazer alguma coisa. Mas o problema não é o projeto dele. Isso ele tem que fazer mesmo. E essa Câmara tem que aprovar e fazer alguma coisa de bom para a cidade. O problema não é esse. O problema é a notícia em si. São as meninas não terem um mínimo de dinheiro para comprar um pacote de absorvente. É aí que está o X da questão, que mostra a penúria e a pobreza da população brasileira. Veja que situação. E a gente já sabe que a maioria gritante das crianças brasileiras vai à escola para comer, para ter merenda escolar. Que chegaram até a roubar a merenda escolar aqui em São Paulo. Tem muita gente que participou dessa quadrilha, muita gente que ainda está na política e em postos altos aí. Foram investigados, mas não foi ninguém para a cadeia. Roubaram comida de criança pobre, que vai na escola para comer e levar um pouquinho da merenda para a família. Não leva mais, porque tem escola que promete uma merenda com cardápio variado e dá uma banana para uma criança e nada mais. Outra falcatrua. Então, o problema não é o prefeito ser benemérito, ele não está fazendo mais nada que obrigação. O problema é a criança não ter absorvente. Né? Esse é o problema. O problema é a criança ir para a escola não para aprender, mas para não morrer de fome. Essa é a situação do nosso país. Então, se tiver o dilúvio de Noé encher tudo quanto é reservatório, os caras vão continuar subindo a energia elétrica, porque sempre fizeram assim. Essa companhia que presta serviço a São Paulo apresenta contas absurdas da média durante a pandemia, com uma crise econômica desgraçada, apresentou contas pela média que foram uma roubalheira, e eu não sei se as pessoas que perderam o processo da justiça conseguiram pagar a energia elétrica ou não. Essa é a dura realidade. Não tem dó do povo. O alimento continua subindo nos mercados, em todo lugar. A senhorinha vai lá com a sacolinha. E essa é a imagem que mais me guarda na televisão. A senhorinha vai lá com a sacolinha e sai com a sacolinha com quase nada dentro da sacolinha, ou então vazia. Às vezes chora porque não teve direito nem de comprar arroz e feijão. Não conseguiu nem comprar arroz e feijão. Então os preços estão numa disparada desgraçada. Eu queria saber por que esses caras economistas aí, que são ótimos, né? Principalmente o ministro da Economia, que é um gênio,
para ele inventou a economia, é o mau Bataã, o inventor dos números ou coisa parecida. Por que ele não explica o dólar caindo tanto e o preço da comida subindo tanto, o preço da gasolina, do diesel, do álcool subindo tanto? Aquele Mané que era presidente da Petrobras disse que atrelava o preço do dólar ao preço do combustível. E agora o dólar está caindo para caramba e, de repente, o combustível não abaixa. E se abaixa o combustível, a baixa da refinaria não chega na bomba, porque os caras da bomba, a maioria quer aproveitar e não abaixa de jeito nenhum o preço do combustível. Então eu quero saber que economia é essa, que o PIB tem notícias ótimas. Olha, que maravilha o PIB brasileiro, hein? Estamos num crescimento além do limite e com o PIB lá em cima, o Produto Interno Bruto. Devia chamar outra coisa, com P no começo. Você entendeu? E o que vale para o brasileiro mesmo é só o bruto. Bruto dia em que ele acorda, bruto dia em que ele vai enfrentar 2 ou 3 ou 4 conduções lotadas, ônibus, trem, metrô, bruto dia em que ele vai atrás do trabalho e não encontra, bruta situação dele na sociedade, que ele não tem dinheiro nem para trazer comida para alimentar os seus filhos. Então, aquela história de ninguém come PIB já pegou. Não venho com esse papo furado, porque já pegou. Não adianta o Paulo Guedes agora colocar as mãos da economia para tirar o bode da sala, que ele mesmo colocou, quando cortou o auxílio emergencial, porque estava distante das eleições. Falou, olha, o povo vai continuar recebendo 600, vai reclamar depois que 600 não dá, porque os preços estão subindo muito. Ora, pois, ele tirou os R$600, os preços dispararam e esse cara vem com 175 a 375 no máximo o auxílio emergencial. Agora dá mais 3 meses dessa miséria que o governo está pagando e a partir do ano que vem aumenta para 600, aí o povo vai falar, olha, mas que beleza, hein? Conseguimos os 600 de novo. Vamos reeleger o presidente da República. E eles acham que todo mundo é trouxa, que o brasileiro é trouxa. Eu repito, o brasileiro não vai à escola como as meninas, ou porque está com tanta fome que não consegue chegar, ou porque não tem condição porque não consegue chegar, ou porque não tem absorvente porque não quer pagar mico na escola. Tá? O brasileiro não tem direito a estudo, mas é inteligente. Não confundam de forma alguma falta de ensino que as elites brasileiras sempre pregaram nesse país, não quiseram dar estudo à população para que fosse a população mantida no cabresto, sem a necessária informação do que acontece no país e no mundo, para que pudesse, na realidade, ser dominado e votar sempre nos mesmos. Um curral eleitoral que vai desde um ensino péssimo que nós temos no Brasil, às vezes a falta total de ensino, evasão escolar, porque o ensino é ruim, só vai criança à escola quando tem comida, quando não tem, não vai. E por esse péssimo ensino escolar, o brasileiro não tem acesso à educação. Mas é um povo tão inteligente que está sabendo já separar o joio do trigo e sabe que uma classe dominante não pode continuar dominando o país desse jeito que domina, oferecendo um trabalho escravo para quem ainda está empregado, ou oferecendo as ruas ou a porta na cara para quem vai procurar emprego. Façam o brasileiro ter direito à vara e não o peixe. Vara nós já temos de porrada nas costas toda hora. Não é? Vara está sobrando, mas a vara que eu digo, história da vara e do peixe. É melhor você dar a vara para o cara pescar, tá? Ou o peixe já direto. Claro que a vara. E a vara seria trabalho, porque ninguém quer esmola de governo. Só está precisando do auxílio emergencial porque não tem emprego. Então, o X da questão é que a dignidade volte ao brasileiro através do trabalho. Campo de trabalho, gasta tudo que tem, investe tudo que tem para oferecer campo de trabalho, ou com obras que empreguem milhares de brasileiros, ou investindo nessas empresas que estão aí precisando realmente de investimento, porque são elas quem dão emprego às pessoas. Talvez até ao invés de pensar
em cobrar mais impostos, uma isenção fiscal a partir do momento que você contrata mais pessoas, você diminui a carga tributária de determinada empresa, porque o que precisa no Brasil é de emprego. De emprego, não é? Não é com essa miséria de auxílio emergencial ou aumentando Bolsa Família que você vai resolver a história do cidadão. Não é que ele se acostuma a ficar em casa, ele não tem outro jeito. Ele cansou tanto de procurar trabalho. Tem gente que procura trabalho há mais de 6, 7 anos e não encontra, e por isso não entra nessa avaliação oficial. Por isso que eles acham que tem 15 milhões de desempregados no Brasil. Tem uma ova, tem muito mais. Metade do país está mal empregada, subempregada, só para ter plano de saúde e poder comer e pagar o aluguel, e olhe lá, né, ou sem emprego. Então, o X da questão é investir no ser humano, é investir em gente. Se você fazendo obra, você dá emprego pra gente, faz obra pra caramba, pô. Agora, se você fizer obra e der pra empreiteira ladra, como nós tivemos durante muito tempo, algumas empreiteiras desse país, uma delas, o juiz Moro, primeiro crucificou e depois foi trabalhar em defesa dela, não é? Por isso que tem seminário lá em Curitiba, o Moro está lá, os caras se recusam a ir. Eu não concordo com essa história de que o cara se expôs ao julgamento político e que por isso ele se ferrou. Ora, se assim fosse, nós não teremos Abraham Lincoln, não teremos Churchill, não teremos Kennedys e não teremos grandes estadistas. A maioria, Juscelino, a maioria dos estadistas foi pro pau, enfrentou a política e entrou para a história. Aqui no Brasil, muitos entram na política e ou entram na cadeia ou entram para a história de uma maneira muito ruim. Mas não há que se recusar a oportunidade que o povo lhe dá para você prestar serviço à população. Se você for um bom político, é claro que você vai sair do cargo maior do que você entrou. Basta você pensar no povo e não roubar. Só isso já é uma grande coisa. Nunca faça promessa que você não vai cumprir, porque quem promete demais não cumpre nada. Não roube, seja um cara honesto e pense no povo. Agora, quem entra para a política pensando na própria vaidade, na sua única vaidade, na mosca azul do Machado de Assis, e não pensa no povo, se ferra. Quem já começa a roubar logo no começo do mandato, se ferra. Porque a história é dura com essas pessoas. Você pode enganar 1 ou 2 dias alguém, tem uma segunda chance, muitos políticos brasileiros ladrões têm segunda chance, tá? E vão continuar fazendo o que eles mais sabem, roubar e se esquecer do povo, e pensar na própria vaidade. Aí o cara entra para a cadeia. Agora o cara que é bom entra para a história. O cara que é bom político entra para a história. Um dia eu estava na Argentina e o cara do táxi, não é, que costuma falar muito e conversar com você, dizia assim: poxa vida, se o nosso presidente fosse o presidente do Uruguai, que era o Mujica, tá? Não interessa se ele é de esquerda ou se não é, mas o cara viveu uma vida simples, acho que vive até hoje, andando de Fusca e tal, nunca roubou na vida. Pelo menos não se sabe disso. O argentino, que é o sujeito mais orgulhoso, assim, tá certo o cara aí, em gostar da pátria dele e ser orgulhoso, entendeu? A não ser que fale bobagem como aquele presidente idiota deles aí falou. Não é? Mas o cara tem razão em ter orgulho da própria pátria. A gente devia ter o mesmo orgulho da nossa pátria. Mas o cara falou assim: pô, o argentino que é orgulhoso, eu queria ter o presidente do Paraguai, do Uruguai aqui, do outro lado do Rio da Prata aqui. Fosse ele o presidente da Argentina, um uruguaio. E a rivalidade entre eles é enorme, histórica, tá? De guerras e daí por diante. Bom, moral da história, se o argentino queria ter o cara do outro lado de um país vizinho e rival como presidente do seu país, é porque a honestidade, a capacidade, a decência independe de fronteira. Isso não tem fronteira. Ser honesto, ser capaz, ser decente, não depende de fronteira.
E repito, quem já roubou uma vez vai roubar de novo, quem já te enganou uma vez vai te enganar de novo. Isso são favas mais do que contadas. Não venham com nova roupagem para ladrão velho, porque a máscara é a mesma. Vão continuar fazendo a mesma coisa. E quem é ou foi incompetente vai continuar sendo incompetente, porque não vai melhorar em 2, 3, 4, 5, 6 anos nunca. Vai manter a mesma consciência, a mesma cabeça e vai continuar fazendo as mesmas bobagens. Você vai ser enganado de novo o ano que vem. Então seja menos enganado possível pelo canto da sereia desses caras que te prometem os mundos e os fundos. E o Brasil está do jeito que está. O Brasil está morrendo de fome, o Brasil está doente, o Brasil chega um dia na maior cidade do país, uma das maiores cidades do mundo, entre as 10 cidades mais ricas do mundo, e não tem vacina. Ah, porque bateram cabeça e tal, sei lá o que foi, mas não tem vacina. Suspendeu a vacinação, não é? É simplesmente o fim do mundo isso aí. É o fim do mundo de uma forma literal, por essa pandemia que no mundo inteiro se espalhou, mas que de repente não tem alguma coisa errada na sua conta? Não tem alguma coisa errada na sua avaliação? Você liga a televisão e vê os Estados Unidos, onde a pandemia começou antes do Brasil, com jogos da NBA lotando estádios. Shows para 15 mil pessoas no Madison Square Garden. Você liga ao futebol e vê na Hungria, um país que poucas vezes você ouviu falar, o estádio lotado, França e Hungria jogando. Os estádios todos da Europa lotados. Por quê? Porque eles vacinaram antes. A gente correu atrás da vacina tarde demais. E me parece que quem ainda nega a vacina só pode estar negando a maior realidade de todos os tempos. Disse o presidente da CPI ontem aqui, falou com muita propriedade, que o que salva as pessoas é a vacina, não tem outra coisa. O que salva as pessoas e que dá esperança para que a economia gire e para que não, de novo, a gente não tenha que fechar coisa nenhuma e não tenha que quebrar tanta gente quanto nós quebramos, é a vacina. Não tem outra coisa. Esses países todos estão voltando ao normal por causa da vacina. Eu me lembro que não precisa da CPI dizer que em agosto a Pfizer estava querendo vender para o Brasil, que oficialmente nós demos aqui, no final de outubro, lá no Brasil Urgente, o Barão dizendo a um CEO da Pfizer diz que acabou de oferecer 70 milhões de doses para o Brasil. Não precisa atrás daquilo que falaram na CPI para a gente saber que o governo brasileiro nunca acreditou em vacina e não queria vacina e queria cloroquina. Isso era uma coisa clara, e que nem a própria Anvisa aprova a cloroquina. Ninguém no mundo diz que a cloroquina deu certo. A França hesitou, primeiro meteu o pau nesse inventor da cloroquina com a azitromicina, que é o Didier Raoult, que aliás é um cientista respeitado em termos mais polêmicos, que ele descobriu os vírus grandes e tal. O Macron, presidente da França, aquele cara chato que só atrapalha a nossa paciência, chegou aí até os laboratórios e o hospital, o centro de pesquisas onde trabalha o Didier Raoult, elogiou demais o cara e depois quase que estão prendendo o cara lá por causa da cloroquina. Então o que salva é a vacina. Não existe esse papo de cloroquina, isso é papo furado, e se mal usado a cloroquina arrebenta com o seu fígado e você morre, como diz o Aziz aqui, de cirrose. Tem pessoa tomando cloroquina como se fosse suco de uva. Não é. É um remédio como todo remédio perigoso. E não está provado cientificamente que esse troço tem ação sobre a Covid. Agora a vacina tem. E a gente não foi atrás de vacina. E agora está pagando caro por isso, porque era todo mundo já para estar vacinado no Brasil. Você podia sair na rua, você podia comemorar o que você quisesse, os campeonatos podiam estar em andamento. Tem a Copa América. Cada dia 11, 12, cada dia uma notícia de mais gente contaminada durante essa Copa América, que ninguém está prestando atenção. Está morrendo mais de 2.000 pessoas no Brasil, o que é uma soma ainda impressionantemente dura. Não é para quem não tem ninguém morto na família, né? Agora, quem tem as pessoas mortas na família ou doentes, o cara sabe o que é. Agora, para quem não tem
e que acha que não vai ter. Isso vai fazendo do Brasil um país cada vez mais isolado do mundo, e se o Brasil inteiro ficar doente de novo, nós vamos ser isolados de uma forma definitiva do mundo. E aí eu quero ver o PIB do Paulo Guedes, onde é que ele vai. Para onde vai o PIB do Paulo Guedes? Aliás, eu gostaria que fosse para um lugar bem definido, que vocês já sabem bem onde é. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.